Queridos, o tema da minha palavra nessa noite é o poder destruidor da murmuração. Esse tema vem muito forte ao meu coração. E meditando sobre essa realidade, se há algo que hoje eu e você temos como um grande dilema na caminhada, é que nos momentos onde realidades surgem diante de nós, a primeira barreira que nós criamos vem através daquilo que sai da nossa boca. Se há uma realidade que eu e você precisamos começar a levar muito mais a sério, é esse entendimento daquilo que sai da nossa boca diante dos momentos que nós estamos enfrentando. A murmuração é algo que muitas vezes se torna comum no nosso meio diante dos desafios, mas nós não conseguimos compreender o quão destruidor e danoso é a liberação de uma palavra de morte. Uma liberação que não está alinhada com os céus. Grave isso no seu coração. Da mesma forma que eu e você podemos ativar a manifestação dos céus em nosso favor, através da nossa boca, nós também podemos ativar a manifestação do inferno com aquilo que sai dos nossos lábios. Por isso, na metade deste culto, o Senhor coloca no meu coração essa instrução de trazer para você de uma forma muito clara a necessidade que nós temos de paralisar as ações malignas, mas também de ser voz profética, liberar a vida. E essa instrução, eu creio que vem dos céus para nós, como um direcionamento para um tempo de alinhamento para nós. Por isso, levante a tua mão direita aos céus e eu libero e profetizo isso sobre a sua vida. Deus nessa noite está alinhando a nossa boca, está alinhando as declarações com aquilo que os céus já têm preparado para nós. O texto que nós vamos meditar é uma das histórias talvez mais conhecidas da Bíblia. Jonas, capítulo 1. Abra sua Bíblia comigo. A história de Jonas, ela se equipara à história de Davi diante de Golias. Quem tem filho sabe do que eu estou falando. Certamente você já viu em algum desenho ou alguma Bíblia de criança aquelas histórias que saltam, né? Aquelas histórias que sempre se destacam. E a história de Jonas é uma dessas histórias que se destaca e que nos traz uma clareza, um ensinamento muito forte de um Deus que tem propósito para a nossa vida, um Deus que tem sempre um direcionamento para nós, mas muitos resistem a esse direcionamento, a essa clareza de Deus para a sua vida. E Jonas é essa pessoa. Você conhece a história, sabe que Deus tem um propósito para ele, deseja o direcionar para um cumprimento de algo, e ele resiste isso. E não somente resiste, mas ele vai para o outro lado. Ele foge de Deus, ele foge daquilo que Deus tinha para a sua vida. Aqui é o primeiro ensinamento que eu quero te dar. Quando você foge daquilo que Deus tem para você, você só está esticando o processo que você vai ter que viver.
Quando você foge daquilo que Deus tem para a sua vida, você só está largando, você só está fazendo com que isso seja mais extenso. Vai chegar uma hora em que Deus vai te puxar para essa rota de novo. Por isso eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida em nome de Jesus. Eu quero profetizar isso sobre nós. Hoje o Senhor está batendo na porta do seu coração, do meu coração, e Ele está nos perguntando se hoje eu e você estamos disponíveis a dizer sim para aquilo que Ele quer estabelecer na sua vida. Eu profetizo, os céus, o Senhor vai ouvir o teu sim para tudo aquilo que Ele tem para a sua história. Diga sim para o Senhor. Pastor, é difícil. Meu irmão, minha irmã, não prolongue este processo. Uma das chaves poderosas do Impacto Vida, nosso retiro de cura, é sobre o perdão. E como é lindo poder ver o poder genuíno da cura interior através do perdão. O quão libertador é a confissão, a liberação do perdão, mas como é triste e como corta o coração em ver pessoas que poderiam estar muito além em sua realidade, se compreendessem a necessidade de obedecer e cumprir aquilo que Deus tem para a sua vida hoje. Quantos de nós poderíamos estar em outra realidade se tivéssemos liberado perdão mais cedo? Quantos de nós ainda estamos degladiando com tantas realidades porque ainda insistimos em não liberar, em não confessar? Ei, eu estou aqui como voz profética sobre a sua vida hoje para dizer isso para você. Você não vai fugir daquilo que Deus tem para a sua vida. Eu vou dizer de novo, você não vai fugir daquilo que Deus tem para a sua vida. Jonas foge, capítulo 1, vamos começar aqui, verso 3. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigiu-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar. Olha, um Deus que está em todo o tempo dizendo para mim e para você: não foge daquilo que eu tenho para a tua vida, não sai daquilo que eu sonhei para você, não deixe aquilo que eu desenhei para a sua vida. Tem gente aqui hoje que está na tempestade e está dizendo: pastor, eu não sei o que fazer. Meu Deus, a pastora Fernanda está comigo aqui desde o culto das 10, ela sabe que eu não falei isso em nenhum outro culto, eu vou falar isso agora. Deus está mandando te dizer: a tempestade vai parar quando você voltar para o lugar que você sabe que Deus preparou para a tua vida. Eu estou aqui como voz profética sobre você hoje, Lagoinha. Eu estou aqui para liberar isso sobre você que está aqui de forma presencial. Para você que está nos assistindo agora, eu não sei onde você está, o Senhor manda te dizer nessa noite: é tempo de você compreender que a tempestade, a circunstância contrária, este momento talvez de tantas e tantas dores, vai terminar se você hoje ousar em dizer: Deus, eu quero viver aquilo que o Senhor tem para minha vida. Eu quero dizer sim para o Senhor. Eu quero viver a tua vontade. Meu Deus, volta hoje. Não, esse ministério não é mais para mim. Volta hoje. Sabe o que é? Agora é uma outra realidade. Volta hoje. Acabou, sabe? Esse relacionamento acabou. Volta hoje.
Deus está mandando te dizer: a tempestade começou porque você saiu do lugar que Ele preparou para você. A dor do filho pródigo começou quando ele saiu do lugar que era dele. Quando você e eu estamos no lugar que Deus tem para nós, ali tem cuidado, ali tem provisão, ali tem sustento, ali tem livramento, ali tem tudo. Por isso eu estou aqui como voz profética para te dizer nessa noite: meu Deus do céu, essa é a noite onde o Senhor está batendo na porta do teu coração e Ele está dizendo para você assim: volta para aquilo que eu desenhei para a tua vida, faça aquilo que eu te chamei para fazer. Pare de fugir do lugar que você sabe que eu coloquei dentro do teu coração. Meu Deus do céu, tem gente aqui que recebeu um chamado na adolescência. Ai, 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 ai. Tem gente aqui, o Senhor está me dando essa visão muito clara. Você abriu mão daquilo que Ele sonhou para você, por causa da intimidação, por causa do medo. Mas ouça a voz do Senhor, ouça a palavra. O Senhor está fazendo um vento soprar sobre a tua vida, para que você volte para este lugar que Ele sonhou para você. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e seja profeta de Deus para a vida dessa pessoa. Diga: volta para o lugar que Deus tem. Mas diga isso como se você estivesse vivo. Diga: volta para o lugar que Deus tem. Mas eu quero ouvir isso de uma forma melhor. Olha para a pessoa que está ao seu lado. Diga: volta para o lugar que Deus tem para você. Faça aquilo que Deus te chamou para fazer. Ai, 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 tem 4 pessoas entenderam. Olha para essa pessoa e diga: faça aquilo que Deus te chamou para fazer. Vai de novo: faça aquilo que Deus te chamou para fazer. Diga de novo: faça aquilo que Deus te chamou para fazer. Para nós ganharmos tempo, verso 17. A resistência de Jonas fez com que o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas. E ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Quando nós resistimos àquilo que Deus tem, nós entramos em um lugar de tratamento. Quando nós resistimos àquilo que Deus desenhou, nós entramos em um lugar aonde agora nós estamos sendo corrigidos. Capítulo 2. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: em meu desespero clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouvistes o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formaram um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e as vagas passaram sobre mim. Eu disse: fui expulso da tua presença. Contudo, olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as águas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes. A terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxestes a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando a minha vida já era apagada, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu, sim, ao teu templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que prometi cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. Todo processo, todo tratar de Deus na tua vida precisa te levar a um lugar de arrependimento.
Eu vou dizer de novo: todo tratar, todo forjar, tudo isso que você está vivendo precisa te levar para um lugar de arrependimento. Jonas agora está dizendo: eu estou arrependido. E o texto continua no verso 10: e o Senhor deu ordem ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. O nível do teu arrependimento, o nível do teu ajuste, o nível que você está disposto a colocar as coisas no lugar, vai determinar se essa estação vai encerrar na tua vida. Se você hoje decidir colocar o teu casamento em ordem, se arrepender daquilo que está fora, se arrepender daquilo que está desajustado, e bater no peito e dizer assim: chegou um novo tempo aqui, algo sobrenatural vai começar a acontecer. Se você hoje decidir colocar a tua vida financeira em ordem, se hoje você decidir dizer sim para o Senhor e sinalizar para Ele: Senhor, eu quero viver para a tua glória, para a tua honra, certamente esse tempo vai encerrar. Eu estou aqui como voz profética sobre a tua vida para dizer isso para você: jamais deixe de ter um coração que busca arrependimento. A marca que eu e você precisamos ter todos os dias da nossa vida é um coração disponível a se arrepender. Senhor, olha o que eu estou vivendo, eis-me aqui para colocar o meu coração em Ti, eis-me aqui, Senhor, para tratar isso na minha vida. Ouça a voz do Senhor hoje, Lagoinha, em nome de Jesus. O Senhor está nos chamando a nos arrepender, o Senhor está nos chamando a ajustar, o Senhor está nos chamando a voltar para este lugar que Ele tem preparado para nós. Capítulo 3, agora sim, a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. O que aconteceu? Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Eu profetizo isso sobre a sua vida. Você, eu, nós, essa casa, essa igreja, viverá novas realidades através do arrependimento. Eu vou dizer de novo: nós viveremos novas realidades através do arrependimento. Se arrepender é colocar a vontade de Deus de novo na nossa vida. Arrependimento é ajustar aquilo que estava desajustado. Arrependimento é reconhecer: eu preciso acessar em Deus a sua vontade. Mas está muito bonitinho, está muito polida essa palavra. Eu começo a apertar o parafuso. Jonas entrou na cidade e percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram o jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiu-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou sobre cinza. Então fez uma proclamação em Nínive: por decreto do rei, de seus nobres, não é permitido nenhum homem ou animal, boi ou ovelha, provar alguma coisa, comer ou beber. Cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem o seu mau caminho e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos. Verso 10. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não destruiu como tinha ameaçado. Olha que coisa linda, um homem que disse sim para o Senhor, agora ele cumpriu um propósito e Deus agiu através do seu posicionamento. Que lindo que seria se isso fosse pleno. Capítulo 4. Jonas
porém ficou profundamente descontente com isso. Enfureceu-se e ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir de Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometes castigar, mas depois se arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Olha um homem que agora está em crise. Por quê? Porque aquilo que ele achava que Deus deveria ter feito, Deus não fez. Agora eu começo a apertar o parafuso, porque estava muito bonito até agora. Quantos de nós estamos na mesma realidade de Jonas? Quando Deus dá um comando, nós obedecemos, e Deus é Deus soberano sobre todas as coisas, Ele pode mudar, e quando Deus faz uma alteração, muda alguma realidade, nós entramos em crise com Ele. Nós começamos a achar que Deus está um pouquinho precipitado, ou Deus não está cumprindo aquilo que realmente Ele deveria, mediante aquilo que Ele falou. Entenda uma coisa, a nossa dificuldade em aceitar a forma que Deus quer trabalhar, tem nos colocado em lugares de morte. A nossa dificuldade em entender como Deus quer trabalhar, como Deus quer agir, está nos colocando em lugares de morte. Como que um homem que foi levantado por Deus, passou por todo o processo que ele passou, se arrependeu, agora Deus está o usando, ele vai e cumpre. Deus manda ele dizer que vai destruir Nínive. Deus dá uma oportunidade, o povo se arrepende, o povo agora está sendo cuidado por Deus, e ele entra em crise. Ao ponto de pedir a morte, Léo. Nós estamos entrando em lugares de morte espiritual, porque nós não estamos compreendendo que Deus é soberano sobre todas as coisas. Não é assim que o Senhor devia fazer, não é assim que o Senhor devia agir, não é assim que o Senhor devia tratar essa situação, não é assim que o Senhor deveria fazer essas coisas. Quantos de nós estamos pedindo a morte, porque Deus não fez aquilo que nós achávamos que Ele deveria fazer? Quantos de nós estamos dizendo assim, não faz mais sentido para mim nada isso aqui, pastor, porque Deus disse que ia fazer e agora mudou, e agora eu não quero mais. Agora, Senhor, tira a minha vida. Verso 4, o Senhor respondeu: você tem alguma razão para esta fúria? Olha Deus chamando Jonas para um momento onde Ele quer entender e compreender junto com ele o porquê de uma crise desse porte. Mas agora eu começo a fazer pó do parafuso, porque nós vemos um Jonas que no capítulo 2, ele se arrependeu de não ter obedecido a Deus. Mas entenda uma coisa, e eu libero essa palavra sobre a sua vida: toda dor precisa mudar a tua mentalidade, não só te fazer chorar. Eu vou dizer de novo: toda dor, todo o processo que você está vivendo na sua vida precisa te levar a mudar a tua mentalidade, não só te fazer chorar. Jonas até se arrependeu, mas ele não teve aquilo que muitos de nós não estamos fazendo, que é mudar a nossa mentalidade. Não confunda arrependimento, lágrimas,
com mudança de mente. Ele pode até ter chorado, até ter dito: Deus tem misericórdia, eu vou voltar. Mas ele não mudou a mente. Porque no capítulo 4, da mesma forma que ele agiu no capítulo 1, resistindo a Deus, agora ele resiste de novo. Tem alguém comigo aqui? Eu estou sozinho hoje, meu Deus do céu. Tem alguém entendendo algo aqui? Dá um glória a Deus, pelo amor de Deus, para que eu não esteja pregando sozinho aqui, aleluia. Pastor, eu estou arrependido. Chorou? Chorei. Quero voltar. Agora mostra com a mentalidade diferente como você vai agir diante disso. Vou dizer de novo. Pastor, estava na barriga do peixe. Que coisa terrível. Me arrependi, pastor. É mesmo? Agora mostra com a tua mentalidade. Mostra com a forma que você vai agir de novo diante disso. Nós temos algo muito equivocado dentro de nós, achando que Deus vai nos tirar dos momentos ou dos confrontos nas realidades de dor. Não, Deus nunca vai nos tirar, mas o que vai nos fazer ser diferentes é a nossa mentalidade. Todo casamento passa pelos mesmos conflitos, mas o que faz ser um bem-sucedido e outro não ser, é a mentalidade do casal. Toda empresa passa pela mesma crise, pelos mesmos desafios, mas o que faz uma empresa avançar e a outra? A mentalidade do dono, do responsável da empresa. Toda igreja passa pela mesma realidade, mas o que faz uma avançar e a outra retroceder? A mentalidade da liderança. Entenda uma coisa em nome de Jesus: chegou o tempo onde Deus está te apontando, está me chamando, está te trazendo para essa consciência. É tempo de você entender que a dor que você está passando, ela precisa produzir uma nova forma de pensar. Não basta se arrepender, não basta chorar, não basta dizer que agora eu quero algo novo. Não, a sua mente precisa ser mudada, para que aí sim, numa nova realidade ou na mesma, você seja alguém diferente. Jonas provou para mim e para você que a barriga do peixe não mudou quem ele era. Ele pode até ter chorado, pedido misericórdia, entrado em desespero. É isso que muitos fazem. A mulher fala: não suporto mais esse homem, eu vou embora de casa. O marido entra em crise: eu quero ela, eu não sei mais viver sem ela. 2 meses depois, estão na mesma pá virada. E aí tem que ligar para o pastor, aleluia. Deus traz um milagre financeiro, Senhor. Deus traz uma resposta financeira. O cabra continua gastando do mesmo jeito, aleluia. Não é a mudança da circunstância, é a mudança da tua mentalidade. Jonas agora não está mais na barriga do peixe, mas ele está ouvindo de um Deus que disse para ele que Nínive seria destruída. Agora não vai ser mais, agora ele está pedindo a morte. Todo murmurador não aceita aquilo que ele não consegue explicar. Todo murmurador não aceita aquilo que ele não tem explicação. Jonas agora está na crise da murmuração. O Senhor falhou, o Senhor errou, isso aqui tudo virou brincadeira. Por quê? Porque eu não consigo explicar isso, eu não consigo entender isso, eu não consigo aceitar isso. O murmurador entra em crise porque ele não aceita aquilo que ele não consegue explicar. Eu não aceito isso. Verso 5: Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo, sentou-se
a sombra e esperava ver o que iria acontecer na cidade. Vamos ver o que vai acontecer com essa cidade. Olha ele resistindo àquilo que Deus havia dito. Muitos de nós torcemos para as coisas darem errado, só para que tenhamos na ponta da língua o argumento para dizer: não disse. Falei que lá não muda coisa nenhuma. Quem vai na igreja o quê? Sem vergonha. Olha a estrutura que Jonas carregava. Então o Senhor fez crescer uma planta sobre Jonas para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriente muito quente e o sol bateu na cabeça de Jonas ao ponto dele quase desmaiar. Com isso, ele desejou a morte e disse: para mim, seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Olha um Deus, preste atenção, olha para mim, tratando a incapacidade de Jonas compreender o processo. Deus é Deus, Deus é soberano. Olha para mim, Lagoinha, pelo amor de Deus, não se distraia. Olha Deus querendo ensinar Jonas a incapacidade que ele tinha de discernir o processo. Deus está dizendo para ele: deixa eu te ensinar. Será que eu e você hoje estamos dispostos a dizer para Deus: Deus, me ensina na minha incapacidade de lidar com o processo? Olha para mim, pelo amor de Deus. Será que eu e você hoje estamos dispostos a dizer para o Senhor: Senhor, me ajuda a lidar com a minha incapacidade de lidar com o processo, me ensina. Jonas, eu vou te dar um ensinamento. Tá calor, tá quente, tá difícil aí, uma planta vai crescer. Vamos e venhamos. Se fosse nós no lugar de Deus, nós diríamos o quê? Vá catar coquinho no meio do asfalto. Sim ou não? Sim ou não? Vai, confessa o nosso erro, vai. O que nós diríamos para Jonas? Esse quase morreu no barriga, ali que está reclamando o quê? Quem faria isso? Levanta a mão. Quem não fez está com preguiça de levantar a mão. Nós faríamos isso, mas olha um Deus que quer ensinar. Um Deus que quer lapidar Jonas. Um Deus que está vendo ele na sua limitação e está dizendo: deixa eu ensinar você. Levanta a tua mão, pelo amor de Deus. E eu profetizo isso sobre nós aqui nessa noite. Nós diremos sim para os ensinamentos de Deus em nosso favor, em meio aos processos da nossa vida. Eu vou dizer de novo: nós diremos sim para o ensinamento de Deus, para a nossa incapacidade em meio aos processos da nossa vida. Será que hoje nós temos a ousadia de dizer: Senhor, eu não sei lidar com isso? Será? Será que nós estamos dispostos a dizer para Ele: Senhor, me ajuda, me ensina, me dá mais uma chance? Eu não estou sabendo lidar com o processo, eu não estou sabendo lidar com
com aquilo que o Senhor disse que ia fazer e não fez. Eu estou surtando, eu estou em crise, eu estou resistindo, eu estou murmurando, eu estou dizendo que eu quero morrer, Senhor. Mas eu quero que o Senhor me ensine. Vem, minha igreja, vem, você é minha igreja, vem. Mas eu quero que o Senhor me ensine. Será que você tem coragem de dizer isso para Ele hoje? Senhor, eu não estou sabendo lidar com o processo, mas eu quero que o Senhor me ensine. Você tem coragem de dizer isso para Ele hoje? Eu não estou sabendo lidar com o processo, mas eu quero que o Senhor me ensine. Eu não estou sabendo lidar com o processo, mas eu quero que o Senhor me ensine. Eu não estou sabendo lidar com o processo, mas eu quero que o Senhor me ensine. O Senhor disse que ia fazer, destruir, não destruiu, mas agora eu estou em crise, eu não estou conseguindo compreender. Eu achei que o Senhor tinha que aniquilar mesmo, tinha que destruir, mas o Senhor é Deus, né? Mas eu não sei lidar com isso. Me ajuda, Senhor. Eu profetizo isso sobre nós, como igreja, como Lagoinha, Pissarras. Nós somos uma igreja que estamos dispostos a ser ensinados por aquele que nos chamou. Eu não sei lidar com isso, mas eu quero aprender. Eu não sei agir em relação a isso, mas eu estou disponível, Senhor. Eu não sei como agir neste momento, mas eu quero que o Senhor me ensine. Verso 9, mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Agora a crise é com a planta. Antes era Nínive, agora é a planta. Porque o murmurador, ele não quer saída, ele quer justificativa para ficar no lugar onde ele está. Vou dizer de novo. O murmurador, ele não quer mudança, ele quer justificativas para ficar no lugar aonde ele está. Antes era a planta, ou melhor, antes era Nínive, agora é a planta. Antes era o marido que não fazia, agora porque o marido está fazendo, agora está reclamando porque o marido está fazendo. O murmurador, ele está em busca de realidades aonde ele vai justificar que o lugar onde ele está não é culpa dele. Agora Jonas está olhando para a planta e está dizendo: e a planta, Senhor? Até a planta o Senhor tirou. Mas a planta só era ensinamento. Mas quem murmura não tem um coração ensinável. Quem murmura não tem um coração disponível a ser moldado. Quem murmura se fecha para toda possibilidade que eu não entendo, que eu não concordo, que eu não compreendo. Mas a vida daqueles que vivem pela fé é totalmente contrária, porque muito daquilo que eu e você vamos fazer, nós vamos fazer sem entender. Muito daquilo que nós vamos fazer sem ter a plenitude. Por que você está fazendo? Porque Deus me mandou fazer. Abraão pega o seu único filho, sobe no monte. Você vai entregar ele. Tá bom? Prepara. Pastor Ricardo Robotel estava com a gente na quinta-feira. Ele disse algo sobre esse texto que é muito interessante. Isaac não era um bebê. Para que ele levasse a lenha, ele já era adulto, ele já tinha uma certa idade, então ele entendia o que estava acontecendo. Que Deus é esse que está me mandando ser morto. Jonas, enquanto você quiser entender tudo, a morte vai ser o único caminho para você. Tem esposa que quer entender tudo do marido. Enquanto você ficar degladiando para querer entender tudo do marido, o único caminho vai ser a morte. Acabou. Tem marido querendo resposta para tudo. O único resultado disso vai ser a morte. Eu quero resposta para tudo.
Jonas. Agora o problema é a planta. Mas o Senhor disse, ele respondeu: sim, Senhor, eu estou furioso ao ponto de querer morrer. A murmuração, o murmurador, ele sempre vai se fazer de vítima. O murmurador sempre vai se colocar na condição de alguém que não deveria e não merecia estar vivendo isso. Mas o Senhor disse: você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite morreu. Contudo, Nínive teve mais de 120.000 pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da mão esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena desta grande cidade? Todo murmurador, ele só dá vazão para aquilo que ele sente. A murmuração faz com que você perde qualquer sentido racional das coisas. Não você, isso eu estou falando só por base de conhecimento, mas quantos de nós já nos deparamos com realidades onde nós falamos assim: isso não pode ser racional. O que Deus está querendo ensinar para Jonas é: você está em crise por causa de uma planta que morreu. Interessante, mas quando você olha para Nínive, 120.000 pessoas, o teu desejo é a destruição dela. Olha que Deus lidando com a incapacidade de Jonas de lidar com o processo. Murmuradores não têm a leitura real dos acontecimentos da sua vida. Eu só estou lendo Bíblia, gente, só Bíblia. Deus está dizendo para Jonas: Jonas, você está valorizando mais uma planta do que Nínive. Você está mal porque a planta morreu, ela nasceu ontem, hoje ela não existe mais. Você quer a morte por causa de uma plantinha, porque você não olha da mesma forma para Nínive, 120.000 pessoas, e você está desejando que eu destrua. Mas eu encerro com isso, que para mim é a parte mais forte do murmurador. Versículo de número 11. Contudo, Nínive tem mais de 120.000 pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da mão esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria ter pena da cidade? O livro de Jonas acaba agora, porque o murmurador, ele não deixa legado, ele não constrói história, ele destrói tudo aquilo que está diante dele. Jonas, o livro de Jonas acaba no capítulo 4, no versículo de número 11, com uma pergunta de Deus. É uma história vaga, é uma história que se resume a alguém que tinha uma crise interna. A murmuração faz com que você feche realidades e não deixe legados nela. A murmuração faz com que você acabe uma história que poderia ser tão linda, mas a tua murmuração, a tua dificuldade de entender como Deus quer tratar, faz com que um livro da Bíblia termine com uma grande pergunta: cadê Jonas? Muitos casamentos estão acabando com uma pergunta: por que não tentar de novo? Muitos ministérios estão encerrando porque acabou. E o que ficou? Nada. Talvez a grande crise de Jonas está naquilo que está batendo na minha porta e na tua porta todos os dias, que é compreender que muito daquilo que eu e você vamos viver em Deus, nós vamos viver sem entender. Como eu disse ontem, eu estava em Videira, sexta e sábado,
realizando o Impacto Vida. A igreja Lagoinha e Videira é uma das igrejas mais antigas do nosso estado, uma das Lagoinhas mais antigas, uma igreja que já passou por várias e várias tempestades. Não foi nenhuma nem duas vezes que eu fui até essa igreja para resolver situações. E como ontem eu me alegrei, como eu fiquei extasiado com o Senhor e ver como a igreja está avançando, amadurecendo, na liderança de um casal jovem, que eu tive a honra de ordená-los ao ministério, que estavam aqui do nosso lado em Barra Velha, Mateus e Grazi. E eu olhando para ele, olhando para a igreja, olhando para o contexto dos obreiros da igreja, eu comecei a me lembrar de quantas vezes o Mateus sentou na minha sala e disse: pastor, não está fazendo sentido o que eu estou vivendo. Fazem 3 anos, pastor, que eu estou em Barra Velha. Não faz sentido. E eu dizia para ele: Mateus, a marca da vida de um crente é fazer sem entender, é caminhar sem compreender, é viver uma realidade onde muitas vezes não tem lógica. E ele chorava dizendo para mim: pastor, pessoas vêm, pessoas vão, eu estou no louvor da igreja e eu só faço a mesma coisa, eu só faço a mesma coisa, eu faço a mesma coisa. E ontem eu pude olhar para ele e dizer: como valeu a pena, meu irmão. Há momentos na sua vida que você vai fazer coisas que você vai dizer: não está fazendo sentido, pastor. Mas eu estou aqui para dizer isso para você. Na queda de braço entre a tua vontade e a vontade de Deus, deixa a vontade de Deus triunfar. Na queda de braço entre aquilo que você não entende e aquilo que Deus está querendo forjar em você, deixa Deus te forjar. Na queda de braço entre aquilo que Deus está querendo te ensinar na tua incapacidade de lidar com o processo, deixa Ele te mostrar a verdade do teu coração. Jonas, o teu coração está tão distorcido, meu filho, que você valoriza mais uma planta do que 120.000 pessoas. Deixa Deus revelar o teu coração. Deixa Deus construir você na vontade dEle. Na vontade dEle. Deixa Deus construir teu casamento na vontade dEle. Deixa Deus construir a tua vida financeira na vontade dEle. Deixa Deus construir o teu chamado na vontade dEle. Deixa Deus construir a tua história na vontade dEle, meu irmão. Na vontade dEle, minha irmã. Nós não vamos conseguir compreender muita coisa. Muita coisa a gente vai dizer: eu não queria passar por isso. Muita coisa a gente vai dizer: por que Deus conduziu dessa forma? Muita coisa a gente vai passar e vai dizer: por que tinha que ser desse jeito? Não era muito mais fácil Deus falar para Jonas: Jonas, eu sei que o povo vai se arrepender. Deus já não sabia que o povo ia se arrepender, sim ou não? Sim ou não? Mas não é o que você está vivendo, é o que Deus quer te ensinar naquilo que você está vivendo. Jonas, eu vou te ensinar mais uma vez que eu sou soberano sobre todas as coisas, que eu sou Deus sobre tudo. Eu quero ver se você vai agir conforme o meu coração naquilo que eu te mandei, não conforme o teu coração. Olha que coisa linda isso aqui, hein? É como se Deus estivesse dizendo: deixa eu ver se você vai reagir conforme o meu coração naquilo que eu te mandei. Isso aqui é uma palavra rema para nós. Porque Deus não diz para Jonas: Jonas, eu sei que o povo vai se arrepender, queridão.
só vai lá e fala, rapidinho eles vão se arrepender. Mas porque Deus não disse isso para Jonas? Porque Deus é soberano, Deus sabe de todas as coisas. Porque Deus queria colocar Jonas em uma rota aonde Deus iria provar se o coração de Jonas ia ser como o coração de Deus. Por que eu estou vivendo isso, pastor? Porque Deus te colocou em um lugar onde você vai provar se o teu coração é igualzinho ao coração dele ou é um coração murmurador, obstinado. As portas se fecharam, elas têm que se fechar, para ver se você vai ter o coração de Deus diante da porta fechada. Você vai ter que perder algumas coisas. Por quê? Porque é nesse momento onde você vai perder que você vai revelar se o teu coração é o coração de Deus ou o seu coração é um coração obstinado. Você vai ter que ser ferido. Meu Deus, nós vamos ter que ser feridos para saber se o nosso coração na ferida é igualzinho o coração de Deus ou é igualzinho o coração de alguém autossuficiente, dominador, justiceiro. Olha que palavra rema para nós aqui. Olha que ensinamento. Jonas, o seu coração foi revelado, que não é um coração igualzinho ao meu.